apostolado virtual, uma certa dificuldade de relacionamento quando nós, por exemplo, a Santa Sé, ela lança os documentos, nós temos acesso a ele, aprendemos sobre a verdadeira doutrina, mas um certo setor da igreja, ou uma certa pessoa da igreja, um certo grupo da igreja, se coloca um pouco diferente do que nós aprendemos nos documentos da igreja. Então, determinados grupos de pessoas, virtualmente falando, vêm nos dizer: não, nós acatamos o nosso padre, o nosso bispo, mesmo que nós mostramos bem claramente os documentos que falam ao contrário. Então nós temos essa dificuldade em colocar a palavra da igreja do Papa com a palavra de determinado setor, de alguma diocese ou de alguma paróquia. Como conversar, como fazer com que esses leigos aprendam a olhar para Roma, ou como fazer, conciliar essa dificuldade? Essa é uma situação muito dolorosa, muito real, está cada momento se produzindo assim, mas ao mesmo tempo muito dolorosa, porque vai ferir da fé, ferir a pureza da doutrina de Jesus Cristo. Mas a primeira coisa é que a pessoa, por ser padre, mesmo ser bispo, não tem uma chancela que o que diz está certo. O que diz está certo se o que diz decorre do ensinamento do Papa. Essa aqui é a chancela, a marca. E o que se divergir aí. Agora, como reagir? Você, no caso do bispo, não afirmar com humildade e posição, mas não entrar, não seguir o que está como errado, mas ao mesmo tempo não levar a um combate. O combate nesse caso não resolverá nada. Mas ao mesmo tempo não se trata de acovardar-se. É preciso ter coragem, mas não falar de maneira agressiva. Mas eu fico com essa posição, mas eu prefiro ficar com essa porque esta é assim. Agora, é muito difícil, realmente, ter um leigo dizer ao padre, ao vigário, precisa dos vigários. Mas aí é preciso não brigar, mas ao mesmo tempo não ceder. E dizer com toda clareza de que a orientação de Roma é esta. Portanto, eu sigo a orientação de Roma. Agora, aí com toda clareza. Agora, como deve haver uma autoridade final, que é o Papa, então, se eu procurar saber se está de acordo realmente com o que o Papa disse. É um momento difícil esse. Mas conservar a clareza daquilo que é ensinado, se claramente não está de acordo com o que o Santa Sé ensina. Eu sou o primeiro ano de Teologia do Seminário São José e minha pergunta versa em torno dos dois comentários iniciais, mas como evitar que os meios de comunicação, devidamente com o nome de católicos, não caiam num sensacionalismo de expor essa ferida, como o senhor bem disse, da Igreja, de um ponto de vista subjetivo, ou da autoridade ou de nós leigos, numa determinação provinda da Santa Sé. Eu queria até acrescentar, mas os meios de comunicação que não são católicos, com agir no caso. Mas os que são católicos, não deixar de apresentar o fato, não mostrar. Agora, se não consegue, não tem culpa, mas manterá sempre a posição de corrigir, mas não corrigir por corrigir, mas corrigir por evitar o erro. É muito não aparecer como sendo um censor que deve carregar com o caderninho na mão, apontar as coisas erradas. Aí, com isto, esse processo provoca uma impermeabilidade de aceitação, porque a pessoa fica indisposta. Então, ter método que eu chamo sempre de delicadeza. Agora, isso aí é difícil, mas não se deve, não se deve deixar de fazer. Porque corrigindo uma pessoa, desde que trabalha em comunicação, está atingindo uma massa enorme de pessoas.
Portanto, a solução é sempre solução difícil, mas que não se deixe de fazer, mas ao mesmo tempo não tentar fazer de uma maneira como se fosse vitorioso numa batalha. Minha pergunta dessa também, porque muitas vezes a fidelidade à ortodoxia faz com que percamos o terreno de anúncio midiático. Então, não, aí não trocar. Não trocar, se eu ceder nisto, eu consigo mais coisas. Aí não, eu diria não. Não podemos trocar. Se eu passar a assunto de tal maneira, eu continuo. Se eu não saio, eu perco o lugar de continuar. Não, aí no caso é perder o lugar de continuar, porque servir para utilizar para aquilo que está errado. Aí entra a oração, o apelo a Deus, mas não vender a sua integridade para poder obter a continuidade, mesmo que seja a soma total, peso, quantos quilos, pode até ser mais quilos se ceder, mas aí no caso não dá. O Senhor vai cobrar da pessoa. Mais alguém? Bom dia, Eminência. Não vou dirigir nenhuma pergunta ao senhor, mas simplesmente agradecer e pedir sua permissão também, sua grande gentileza de poder apresentar o senhor Padre Carlos Nogueira, legionário de Cristo, que está aqui presente, nosso querido Padre da Legião de Cristo, filho do nosso Padre Marcelo Maciel, que também veio cumprimentar o senhor. E também o Carlos Favila, do Reino Cristo, movimento Reino Cristo, também filho de Padre Marcelo Maciel, que também veio cumprimentar o senhor. E os outros demais membros também que estão aqui presentes. Bom dia. Gostaria de pedir ao senhor que contasse um pouco para nós dessa grande amizade que o senhor sempre nutriu e que também foi nutrida pelo senhor, pelo nosso querido e saudoso servo de Deus João Paulo II, que nós amamos de todo o coração, que nós aprendemos a amar, que criou todos nós aqui. A maioria de nós cresceu. Eu costumo brincar lá nas Minas Gerais, eu cresci debaixo da batina do Santo Padre. Foi o Papa da minha vida. Eu nasci, ele já era Papa. Então, ele foi o Papa que eu vi todo o tempo na televisão, todo o tempo nas rádios, a todo tempo eu via ele, observava ele falando, trazendo a igreja, trazendo o evangelho. Ele foi o Papa da minha vida, simplesmente o Papa da minha vida e de todos aqui. Nós sabemos que o senhor sempre foi um grande amigo dele, nós sabemos que ele também foi um grande amigo do senhor, e gostaríamos que o senhor pudesse contar para nós um pouco de como esse Papa representou nesse grande marco chamado comunicação, o que ele trouxe para a igreja em relação à comunicação, como ele nos ensinou a comunicar, a usar da palavra de Cristo através dos meios de comunicação, televisão, rádio e internet. Se o senhor puder nos presentear.